Fala galera, boa tarde para quem está me assistindo à tarde, do mesmo modo que eu estou no meio da minha tarde. Boa noite para quem está assistindo de noite, bom dia para quem me assiste de dia. Para quem lembra, sou o Moré Mozart, né? E o assunto de hoje que eu quero tratar com vocês é tentando ser 10% de quem foi Nahum, também conhecido como Nahum Ish Gamzu, ok? A gente vai falar isso durante a aula. Bom, galera, essa aula eu dedico para o Rav Igal Cohen, tá bom? A ele que eu dou todos os méritos do que eu vou falar aqui. Ele me trouxe um pensamento que eu quero tentar compartilhar com vocês, que na verdade é um nível muito alto de se atingir, tanto que é o tema da nossa aula, né? Como atingir ser pelo menos 10% do que foi Nahum, também chamado de Nahum Ish Gamzu. A ideia é começar com a seguinte pergunta. Lama noladet kemoshani. Por que eu nasci como eu sou? Por que eu sou assim? Por que Dafka nesse ano? Por que nessa situação? Por que eu tenho essas dificuldades? Por que sou exatamente esse espetáculo? Por que ser rico ou pobre ou inteligente? Enfim, isso tudo. A razão principal, não única, né? Mas a principal é qual o seu sentido, qual a sua função neste mundo. No momento que cada um de nós conseguir saber exatamente qual a nossa função nesse mundo, o que é da gente nesse mundo, a gente vai conseguir ter toda a tranquilidade e atingir a plenitude. Só que a verdade é que nenhum ser humano jamais ou ele é capaz de atingir isso, né? Como é que eu posso achar o porquê para cada coisa, né? Porque você responder por que eu nasci, na situação que eu nasci, nessa família, pobre ou rico, e também entender por que esse mundo, são coisas que não estão ao nosso alcance responder, mas tentar entender o porquê de não se atingir esse entendimento, isso já pode nos ajudar, ok? Então, ele começa falando aqui o seguinte, é muito, tá? Mas é muito difícil a, a pessoa nunca ter se perguntado esse tipo de coisa. Caramba, por que aconteceu isso comigo? Mas por que assim? Poxa, estava indo tão bem, né? Tipo, ou ao contrário, você vê uma pessoa que tem 80 anos de idade e ela está totalmente saudável, ela nunca tomou sequer um remédio, nunca aconteceu nada de ruim ali para ela. E por outro lado, você vê uma criança do seu lado que a vida inteira dela foi tomar remédio, a vida inteira dela ela passou por dificuldade, né? Você está sempre vendo coisas boas acontecendo com pessoas que não merecem e coisas ruins acontecendo com pessoas que mereceriam coisas melhores, né? Então, como que a gente faz para entender isso? Tipo, você tem uma ideia, você tem um plano, e Deus ri do seu plano e te dá uma outra direção. Bem, em primeiro lugar, a gente vai tentar entender como que a Kadosh Baruch Hu, como que Deus ele dirige o nosso mundo, tá bom? Como eu estava falando antes, né? A gente se pergunta, quando você é criança, você fala, pô, por que que o meu pai não é tão legal quanto o pai do outro? Por que que eu não nasci num bairro tão rico quanto o do outro? Às vezes eu quero, sei lá, eu quero viver uma vida judaica mais tranquila. Por que que eu não nasci logo em Israel? Por que que eu tenho que fazer todo o processo de talvez ir morar em Israel? Por que que eu nasci com, enfim, até com coisas boas, tão inteligente? Talvez se eu não fosse tão inteligente, eu seria mais bem aceito em algumas situações do que certo preconceito por ser inteligente, né? Essas N perguntas vão sendo feitas na nossa cabeça. Mas vamos lá, vamos estudar essa ideia da seguinte forma. Agora eu estou falando, na verdade, com a relação a bitachon atzmi de cada um, como é que fala isso? A autoconfiança de cada um dentro dos seus testes, das suas dificuldades, né? Cada um tem sua vida, cada um tem sua situação.
E como eu coloquei aqui em cima, talvez Deus não mude tua situação, mas Ele está usando essa situação para tentar mudar você. Essa que é mais ou menos a ideia da aula. Bom, é dito que nossos sábios falam o seguinte, que o Adam Arishon, o primeiro homem, quando ele foi criado, o primeiro ser humano, né, todas as almas da humanidade estavam dentro de um único corpo, ok? E depois disso saíram todas as ramificações, saíram todas as outras almas. E assim acontece também com o povo de Israel, Am Israel. Am Israel é considerado como um único corpo, ok? Eu, Mozart, por ser de Am Israel, posso fazer parte de uma das unhas do povo. Você que está me vendo pode ser um olho do nosso povo, você pode ser um pedaço da língua, e todos nós juntos, todo a mistério junto, acaba formando toda essa alma do ser humano. E acaba que dentro do nosso povo, cada um vai ter sua própria função, cada um vai ter seu próprio tafkid. Eu não sei o que eu tenho que fazer, você não sabe o que você tem que fazer, mas essa é a ideia mais ou menos da alma. E se ela foi bem feita ou não, isso só vai saber no final de nossas vidas, ok? Essa é a ideia que eu trago para vocês de um corpo. Agora, depois que a gente sai desse mundo, tem que vem o grande aprendizado que eu trouxe para essa aula. A nossa alma, ela chega lá em cima, né? Ela sobe em direção ao Shamaim, digamos assim. Quando a gente fala subir, não é no sentido de subir, né? Mas no sentido de se elevar, ok? Vai chegar no mundo das almas, ok? No mundo superior, no mundo vindouro. E aí, para poder explicar o que eu queria trazer para vocês, ele traz uma história que é bem interessante. Ele fala sobre uma alma que ela chegou no mundo de verdade, o mundo da verdade, no Olam Emet, ok? E a alma chegou lá, chegou perante Hashem. E Hashem estava disposto a dar para ele todos os pagamentos. Né? Aqui, eu quero pagar por todos os amém que você fez aqui lá embaixo. Quero pagar por todo o shabatot que você cumpriu. Quero pagar por todas as bondades que você fez com o próximo. Quero pagar por toda a alegria que você proporcionou para um pobre. Por todos os órfãos que você ajudou. Enfim, tipo, todas as coisas boas, Hashem está ali disposto a te orientar, como é que fala? Te dar o mérito, né? Te recompensar. Desculpa, faltou. Bom, mas aí eles falam o seguinte, mas só existe um único castigo nesse Olam. Só existe um único castigo nesse próximo mundo. Que é o que a gente vai falar agora. Ele cita o seguinte exemplo. Você chega e sobe de mundo em mundo. Você vai subindo no Ganena, passa de degrau em degrau. Até que você chega num lugar que você vê lá, uau, vai achando que vai rolar um churrascão, que vai estar vendo lá um joguinho Flamengo e Fluminense, vai estar lá no auge com a hidromassagem e tudo mais. E na verdade, esses prazeres que você está esperando, não, está muito longe. Você está chegando no lugar onde os anjos cantam. Ok? É dito que o cântico dos anjos, nenhum ser humano ele é capaz de aguentar o cântico dos anjos. A gente, quando ouve uma música, né, a gente tem vontade de dançar. Isso aqui no nosso mundo, a gente tem vontade de dançar quando ouve uma música. Dependendo da música, ela te emociona, te dá vontade de chorar. Dependendo da música, te dá vontade de pular. Outras dá vontade de gritar. Enfim, cada música ela mexe com a gente, né? Tanto que a Guimará fala, a Guimará Omeret Kola Tov Shirá. Ela fala que tudo está ligado com a música. Que a Shirá e a Zor lá no Leit Karev Lakadosh Baruchu. E a música ela ajuda, inclusive, a gente a se conectar com a Hashem. Isso a gente está falando de nossas músicas que a gente ouve aqui. Imagina Calva Homer, imagina mais ainda como seriam essas músicas que estão no Olam dos Anjos, onde estão os anjos. Então, realmente, a gente está falando de um nível que você vai subindo e você quer crescer, quer chegar mais e mais alto, quer desfrutar cada vez mais. Nós, humanos, a gente não consegue de jeito nenhum imaginar o que seria isso. Ok? Mas esse é o nível que nos espera. Bom, agora eu vou voltar para aquela pessoa que ela faleceu. E ela está indo lá para o mundo das almas. E escutem bem. Quando eu falei para vocês sobre qual a sua função e qual é a minha função no mundo. Essa aqui é a ideia aqui, tá? Falou que essa pessoa ela chega no mundo vindouro. E falam para ela, vem querido, vem, sobe aqui, sobe. Ele vai subindo, ele começa a ver os avós dele. Ele vê o avô do avô, ele vai vendo o tzadikim, ele vê um monte de coisa boa, muito prazerosa. Ele tá vendo. Só que ele não passa dali. Ele não consegue entrar.
Esse é o grande sofrimento da alma. Ele vê onde ele pode chegar. Ele vê o que ele está querendo. Ele vê a ambição que ele quer, todas as ambições dele ali, e ele não pode. Eu quero estar ali, eu quero estar ali. E ele vê que está rolando uma grande aula. Moshe Rabbeinu. O grande Moisés está lá explicando, galera, vou contar o macete que eu abri o mar. Vou falar para vocês. E você lá embaixo querendo escutar, mas você não consegue. Esse é o sofrimento da alma. Ela está ali num nível, ela está no Gan Eden, ela está no mundo vindouro. Só que ela não conseguiu chegar no nível acima. Ok? Ou aí aquele que está no nível um pouco mais acima não conseguiu chegar no nível mais acima. E o que está um pouco abaixo, no mais acima. Né? E cada um via que poderia ter chegado mais. Esse é o grande sofrimento que a alma tem. Ok? E ele coloca que a alma, ela fica vendo ali o outro nível e ela fala, peraí, mas aquele cara que está ali naquela aula de Moshe Rabbeinu estudou comigo a vida inteira. Aquele cara que está ali na hidromassagem trabalhava comigo. Aquele dali era meu vizinho. E tipo, você começa a se comparar com a situação do outro que está ali. Vem a Hashem e fala para vocês o seguinte, olha só. Você realmente estudou neste colégio tal. Mas você estudou com saúde, com Masgan, você tinha seu pai, você tinha sua mãe, você tinha irmãos, você tinha isso, você tinha aquilo. Você não enfrentou as dificuldades que ele enfrentou. A questão não é o que você fez. A questão é o que você superou para fazer o que você fez. Repito, se você teve muitas dificuldades na vida aqui embaixo, maior vai ser o seu nível. Eu fiz faculdade de assunto tal, e o outro também fez a faculdade de assunto tal. Só que eu, para fazer faculdade tal, eu ia de canoa, eu não dormia, eu vendia o almoço para poder jantar, enfim, que seja. Ok? Não estou dizendo que aquele que tem tudo de mão beijada, aquele que Baruch Hashem teve muita brachá, que muitas coisas boas, inclusive é o que a gente deve estar pedindo, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Você não tem que pedir para ser difícil, mas se você teve circunstâncias melhores, melhor você também tem que tentar ser. O que você vai ser cobrado é em cima das dificuldades que você teve, o quanto você aproveitou essa dificuldade para crescer mais ainda. Então essa alma, ela olha e fala, caramba, eu quero estar ali. Não quero ficar aqui não. Eu quero chegar ali. É como uma alma, é como uma pessoa que, tipo, ela vai sentir aquela vontade do tipo, eu sentei num Fusquinha. O dia que eu sentar numa Ferrari, eu sei muito bem a diferença de um para o outro. A pessoa que está em certo nívelzinho no Gan Eden, ela consegue ver que o mundo que está acima é muito mais elevado. E ela quer muito estar ali. E aí é que vem o grande X da alma. Essa alma, ela pede para Hashem, me bota de volta no mundo. Eu quero estar de volta no mundo lá de baixo. Para quê? Eu quero um vestibular mais difícil. Eu quero me superar mais. Ele não está pedindo para morrer, gente, não é isso. Ele está pedindo que a vida que ele for ter lá embaixo, que ele possa mostrar para Hashem que ele vai se esforçar mais do que ele se esforçou na verdade. Omer et Arav Ari Adam. Ravi Adam. Desculpa, o Rav Ari Adam, falei certo agora, ele falava o seguinte, toda alma, ela vai ter um tipo de vida. Uma hora ela vai ser rica, em outro momento ela vai ser pobre. Ah, é melhor ser rico ou melhor ser pobre? Engana-se quem pensa que o desafio dos pobres são mais fáceis do que do rico. Você rico vai ser cobrado como rico. Você pobre será cobrado como pobre. Ok? E os desafios são bem diferentes. Mas a nossa alma, ela tem que tentar passar pelas duas situações. Ele fala também o tolo e o sábio. Não é culpa minha que eu sou tolo, que eu sou burrinho, que eu tenho dificuldades. É culpa minha eu me entregar a isso e falar, ah, sou tolo, sou burro e tenho dificuldade. Sou pobre, não tenho como. Ok?
E, então, uma hora a alma vem como sábio, outra hora ela está como tolo. E por último, ele fala Bari ou lo Bari. Ou uma pessoa ela vai estar no mundo uma saúde muito boa, ok? Vai viver até os 120 anos com muita saúde. O Haz Shalom, o Deus nos livre, Lo Aleinu, que não caia sobre nós, vai viver pouco, com pouca saúde. Mas o tempo de vida não é o que vai te dizer aonde você vai chegar. Ok? Porque muito o que se vive, muito das pessoas que vivem, não está ligado com quanto ela viveu em termos de anos, e sim o que ela fez em tempo de vida. Então, eu repito, a ideia é que a sua alma ela pede, ou seja, o que está dizendo aqui para a gente também se for uma bomba, que hoje o Mozart está nessa vida aqui agora, que ele pediu. A alma do Mozart olhou e falou, Shem, do mesmo modo, vou comparar mais ou menos, eu quis fazer faculdade de matemática, ok? Eu sou matemático. Escolhi fazer matemática. Quando eu escolhi fazer a matemática, eu já sabia que era um curso que não vai te deixar rico e tem suas dificuldades. Quando você está no cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, as dificuldades vão vindo e você fala, caramba, quanta dificuldade. Só que aí no final você sabe, cara, fui eu que escolhi essa faculdade, eu escolhi isso para mim. E o que ele fala pra gente é que a vida que a gente tem na Terra, fomos nós, do que a gente não lembra, mas fomos nós, foi nossa alma que escolheu isso aqui, por quê? Porque a gente sabe que existem consequências melhores dos que a gente pensa. Ok? Mas não estou... Atenção. Atenção. Isso para mim é super importante, galera. Atenção. Falando de novo. Respondendo Lama Noladiti Kemoshani. Por que eu nasci como eu sou? Por que eu nasci nessas situações? Por que esse sou eu? Por que eu tenho obstáculos? Por que eu tenho dificuldades? Baharti. Eu escolhi. A minha alma, a sua alma, nossas almas escolheram estar novamente nesse mundo. Para quê? Para ter maiores recompensas. E não há recompensas sem sacrifícios. Ok? Mas atenção, o que eu estou dizendo é que nossas almas no Lama Nishamot, lá no outro mundo, elas pediram isso. Você hoje aqui, sã consciência, não tem que pedir para Hashem, por favor, me dê mais obstáculos. Se eles aparecem, beleza. Hashem acredita que você vai superar isso, você vai puxar isso com força, vai superar. Agora, você não tem que pedir para morrer fulano, para ficar doente fulano, para você ficar desempregado, para você não conseguir... Não, não é isso. Você tem que pedir por coisas boas, tem que pedir por tudo. Ah, moça, mas aí vai ficar muito fácil. Se eu tiver um bom trabalho, se eu for inteligente, se eu for rico, não. Aí você vai lembrar que você que pediu para Hashem uma certa vida, ele escolheu que você seja rico dessa vez. E se ele escolheu que você seja rico, que você supere todos os obstáculos que um rico tem. Se ele escolheu que você vai ter uma vida de uma pessoa inteligente, que você supere todos os obstáculos que uma pessoa inteligente tem. Essa que é a ideia da aula. Não estou dizendo que você escolheu perder um parente ou perder... Não é isso. A sua alma ela escolheu ter a vida que ela tem. E baseado nas coisas que a Kadosh Baruch Hu vai mandando para você, você pode ir crescendo. Se vierem coisas mais fáceis, você fala, pô, beleza. Melhor ainda, aqui eu vou pegar e vou atingir um nível maior ainda. Então, quando Deus chegar lá em cima e falar, ah, você fez a mesma faculdade que o fulano, mas o fulano vinha de ônibus, e você atravessava uma rua, ele vinha de 3 horas de viagem. Beleza, então o que Deus espera que você supere ele de uma outra forma. Ok? Óbvio que tem uma balança toda, pode ser que por outro lado, como ele mora mais longe, mas o nível de inteligência que a Hashem botou no mundo é maior do que o seu nível de inteligência. Então, por isso que você é cobrado de acordo com a sua força em cada situação. Ok? Espero ter sido claro. Então, respondendo, Lama Nolad de Kemoshani, por que eu nasci? Por que essa é a minha vida? Porque a sua alma escolheu ser assim. Sua alma escolheu viver aqui. Pessoal, o que eu queria deixar bem claro é que lá no mundo das almas, sim, a nossa alma tem todo o entendimento do que é uma dificuldade nesse mundo aqui e o que é uma recompensa no Olam Abá. Agora aqui não. Aqui você tem o entendimento
do que é um trabalho aqui e uma recompensa aqui. Ok? O entendimento do que seria pedir uma dificuldade aqui para chegar lá, isso a gente não tem. Por isso a gente não pede dificuldades para cá. Mas as nossas almas conseguem entender isso, tá bom? Essa que é a ideia que eu queria passar. Tanto que eu trouxe aqui uma passagem, né, que aparece para a gente na Guimarães de Maseret Bababátria, ok? No Daf Yud, na página 10, no Abud Beit, no segundo lado da folha. Está o seguinte: Yosef Bari de Rabi Yoshua, ele sonhou, né? Ele morreu e sobreviveu depois, e nasceu de novo. E ele chegou para o pai dele e falou assim: o pai dele falou, Marilei, falou para ele o seu pai, quando ele acordou de novo. Mai Hazita, Maraíta Baulama Eliono, meu filho, o que você viu lá no outro mundo? O que você viu por lá? A Marilei respondeu para ele o filho, Abba, Olama Furraite, a Elionim lemata, Aviatartonim lemala. Eu vi um mundo inverso. Lá no mundo das almas, as pessoas que para mim aqui pareciam todas simples estavam super bem. E as pessoas que aqui estavam no mundo mal, ao contrário, a pessoa que estava no mundo ruim aqui foi para o mundo bom lá, e a pessoa que estava no bem aqui foi para o mal lá. Olá, uma furra, eu vi o mundo ao contrário. Rashi explica, a Elionim lemata, otam shaem Elionim kan mehemata sanayita sham shechan lemata, vetartonim lemala, raite aniim shechem beinenos, shefalim sham raitim chashuvim. Aí o Rashi traz para a gente que realmente as pessoas que às vezes a gente pensa que são simples aqui, são poderosíssimas lá em cima. A Marley falou Rabi Yoshua para o seu filho, Olam Barur Aiti, meu filho, ao contrário, o mundo claro você viu, o mundo claríssimo você viu por lá. E falou Rabi Yoshua, Shalet Beno. E o Rabi Yoshua aproveitou, né, já que ele foi lá no mundo e perguntou, meu filho, Anarno Talmidim Chachamim Keitzad Reitotano. Meu filho, aqui nesse mundo nós somos Talmidei Chachamim, a gente estuda a Torá aqui, e como é que a gente está lá no mundo vindouro? Você viu a gente lá? E aí ele falou o seguinte, o filho dele, que Moshe Ano Hashuvin Venervadim Kan Ano Hashuvim Venervadim Sham. Abba, Baruch Hashem, do mesmo modo que nós estamos bem aqui, nós estaremos bem lá. Isso aqui é uma bomba para a gente. O que ele traz? Que eu não estou dizendo que quem está com mais dificuldades aqui vai se dar bem lá. Ou que quem está muito bem aqui vai se dar mal lá. Não. Acabei de trazer. Às vezes, muitas pessoas você acha que está bem, depois não vai estar tão bem. E às vezes a pessoa que não está tão bem aqui, no final, em cima, ele é olhado como um Meler, ele é olhado como um rei. Agora, também acontece. A pessoa que estava mal aqui, tá? Ah, mas eu era pobre, então eu tive que roubar outra ali e matar. Ah, mas eu era burro, então eu tive que colar tudo e trapacear. Ah, mas eu estava doente, então eu fiz, enfim. Não, você vai cobrar em cima do que você venceu, em cima dos seus obstáculos. A mesma coisa, ah, eu era haha, beleza, eu era um sábio, eu usei essa sabedoria para quê? Desenvolvi, ensinei e tudo mais. Ah, eu era rico, dei muita tzedakah, eu ajudei muito, não gastei com besteira e tudo mais. Ah, eu era muito saudável, aproveitei minha força para ajudar aqueles que não tinham forças e tudo mais. Então você sim pode estar, o Olam Afur que ele traz aqui, o Olam invertido que ele trouxe, foi de acordo com as pessoas que às vezes a gente pensa que estão bem aqui, e no Olam lá de cima, eles não estão como a gente pensa. Galera, eu já estou terminando, tá? Mas só já vou chegar para terminar, né? Vou chegar no final, que na verdade é a ideia do próprio título da aula. O Rav traz para a gente que a nossa vida por si só já é um andar do mundo vindouro. Você já está num certo nível, ok? Mas ele fala que a vida de cada um de nós já é um Gan Eden. Você já tem uma vida boa. Se você está assistindo a minha aula agora, é que você tem a possibilidade de assistir. Se você está sentado, você tem a possibilidade de estar sentado. Se você está vendo o vídeo, você tem a possibilidade de estar vendo. Ah, moça, isso tudo é muito cru, isso é tudo muito básico, né? Mas isso eu estou falando. A ideia da aula é se a gente conseguir ser 10% do que foi na RUM, ok? Mas quem é de fato na RUM? O que ele fez no próximo slide? Mas primeiro eu vou colocar uma coisa aqui. Leorlam Yargil Adam Atzmo Lomar. Ele ensina para a gente o seguinte, que a gente tem que acostumar a falar,
tá? A gente tem que se acostumar a falar o seguinte: Kol ma she'Hashem ose ba'olam letová ose. Tudo que a gente Hashem faz é para o meu bem. Acostumar a falar. Entender já é muito difícil. Ok? Eu também não entendo. Falei, essa aula é mais para mim do que para vocês. Pô, tô aqui falando com vocês, aí do nada vai um copo de mate vir em cima do meu computador. Mas por que aconteceu isso? Sou o primeiro a fazer isso. Por quê? Porque o meu nível de entendimento é muito abaixo do de vocês. Mas a ideia que ele quer passar é tudo que você tem que acostumar a falar. Kol ma she'Hashem ose ba'olam letová ose. Pois ele traz Targil et atzmecha leagid sheborei olam hu tov. Se acostume também a dizer que Hashem, ele é bom. Borei olam hu tov. Hashem é bom. Se Deus é bom, ele vai me fazer a coisa para o bem. Targil et atzmecha lerot et hachaim atovim. Tenta ver as coisas boas da tua vida. Tá? Não trate as coisas boas da tua vida como, tá, isso é normal. Eu tenho teto, grandes coisas. Eu tenho um casal, grandes coisas. Né? Será que a gente precisa estar no outro lado para entender o valor de todas as coisas que a gente realmente tem? Será que você fala, Hashem, eu estou contigo, acredito em você, eu confio em você, até mesmo quando você acha que ele não está ali contigo? Você tem que acreditar que depois da escuridão virá para vocês uma luz grande. Lifamim loroim etaor balayla. A gente não vê as luzes na noite, nem no rocher, nem na escuridão. Berega shatam atzavazé omer gamzu letová. Mas quando você se sentir num momento como esse, no momento que está tudo escuro e você não está vendo a luz, fala, solta. Gamzu letová, isso é para o meu bem, calma, isso é para o meu bem. Mesmo no maior sofrimento de todos, tenta, isso é para o meu bem. Gente, é muito difícil, mas a ideia que eu estou tentando educar e me educar vocês e a minha é de acostumar a falar. A Satan que vai o Satan já não pode mais com você, ele não consegue te trazer mais sofrimento se você está com isso com você de verdade. Que bemet, bata mesmo como tov, que agora sim, de verdade, você está chegando num lugar bom, num nível bom. Agora, Ribono shelolam ani itcha ba'esh ba'mayim. Você tem que colocar dentro de você que Deus vai estar contigo e você vai estar com Deus, tanto em momentos de água e de fogo, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos fáceis. Orgador shelokim yashfor alecha, uma luz grande, Hashem vai trazer sobre você. Como diz a música, Tov leodot lashem leagid baboker hasdecha vemunat habalilot. Você tem que acostumar de que você tem que ter emuná, tem que ter fé também nos momentos difíceis. E por último, que a harei a roshen e a voleha orgador. Como eu já tinha falado antes, que depois da escuridão vai vir para você uma luz grande. Pessoal, então só para a gente concluir o final desse show. Quando eu disse lá no início da aula que eu quero ser só 10% como Nahum Ishgamzu. A gente sabe que o Gabigol, né, eu sou flamenguista, Gabigol é conhecido como Gabriel que faz gol, por isso ele é chamado de Gabigol. O Flamengo tinha um goleiro que se chamava Muralha. E por que ele chamava Muralha? Porque ele era uma muralha, nenhuma bola passava. Ronaldo, chamado de Ronaldo Fenômeno. Por quê? Porque ele era fenomenal. Adriano era o imperador, porque ele reinava na Itália. E por aí vai, cada um tem o seu apelido dentro do futebol. Nahum era um nome de um grande tzadik. Tá? Tem o túmulo dele lá em Israel, para quem quiser visitar um dia. Mas ele era chamado não de Gabigol, nem de Nahum Ish Gamgol. Ele era chamado de Nahum Ish Gamzu. Por quê? Porque ele tinha esse hábito que a gente tinha que tentar colocar na gente. Nahum Ish Gamzu, porque ele falava Gamzu Letová. Também isso é para o bem. Tudo que acontecia na vida dele, ele foi preso, por exemplo, ele conseguiu olhar no momento de prisão e falar, tá bom, se Hashem quer assim. E todas aquelas frases que eu falei, Hashem é bom, Deus é bom, Deus me fez esse teste, isso é para o meu bem. Não estou dizendo que é fácil. Não é essa a ideia. Fácil não vai ser. Há coisas que são difíceis de se resolver mesmo.
mas tudo bem, vai passar. Nahum, ele tinha essa característica. Se a gente conseguir ter 10% do que ele era, de a gente encarar nossas dificuldades como eu falei de uma escolha de faculdade, quando a gente colocar como fosse escolha, que as nossas almas escolheram no outro mundo, a minha alma falou, eu quero uma vida que me dê méritos. Eu quero ter méritos. Para ter méritos eu preciso de obstáculos. Mas Hashem, não precisa dar esse obstáculo ou esse. Me dê um obstáculo como ser rico. Por que não? Me dê um obstáculo como estar saudável. Por que não? Mas obstáculos a gente vai ter. E aí que está toda a vida que a gente leva foi por nossas escolhas. Só que isso não é nesse mundo que a gente entende. Galera, que Bezrat Hashem, que se Deus quiser que a gente consiga, eu preciso principalmente, enxergar que cada coisa difícil que acontece com a gente, cada dificuldade é para o nosso crescimento. Tudo de bom.